Santa Maria de Pombeiro foi um dos mais importantes mosteiros beneditinos de Entre Douro e Minho, em riqueza e programa construtivo. A escolha do lugar para a sua implantação mostra ainda hoje quanto as comunidades monásticas procuraram construir nas melhores terras agrícolas, em áreas baixas, onde havia agricultura de regadio e abundância de água. A construção da igreja, tal como hoje se apresenta, apesar de muito reformada nos séculos XVII e XVIII, corresponde à obra da época românica, provavelmente iniciada no último quartel do século XII, mas só terminada nas primeiras décadas do século XIII. Assim parece indicar a tipologia da rosácea da fachada ocidental e a escultura e alçado do portal ocidental. Em Pombeiro, o portal axial é um exemplo de notável escultura no que diz respeito às arquivoltas, numa das quais se adota a duelas, com escultura própria de capitéis, na sequência dos portais da Sé de Braga e de São Pedro de Rates, onde este modo se forjou. Esta igreja conserva duas inscrições da época românica, de notável importância para o conhecimento da sua história. A inscrição comemorativa da dedicação da igreja encontra-se gravada na face externa da parede da nave, à direita do portal lateral norte do templo, e assegura-nos que a igreja foi sagrada em 14 de agosto de 1214. É um edifício muito bem desenhado, de grande qualidade construtiva, aparentando corresponder a um projeto executado de um só impulso. A escultura do portal de São Vicente de Sousa demonstra quanto o românico português tem soluções de muita originalidade, sendo esse um dos seus maiores valores. A Igreja de São Salvador de Unhão, apesar das transformações que foi recebendo ao longo do tempo e que assazmente alteraram a construção românica, conservou a epígrafe que registra a sagração da igreja em 28 de janeiro de 1165. O portal ocidental deverá ser obra da primeira metade do século XIII, comparável às igrejas de São Pedro de Ferreira, em Passos de Ferreira, São Vicente de Sousa e Santa Maria de Airães, estas últimas também situadas no concelho de Felgueiras. Os capitéis, decorados com elementos vegetalistas, são os melhores exemplares deste tipo de escultura em todo o românico no norte de Portugal. A igreja de Santa Maria de Airães está já documentada nas inquirições de 1220 como Eclésia de Arais, no julgado de Felgueiras. Glosando soluções românicas da região de Val do Sousa, esta igreja, dado o aspecto tardio de alguns elementos como os capitéis do portal axial e as molduras e capitéis de cabeceira, deverá datar dos finais do século XIII ou mesmo dos inícios do século XIV. É assim um exemplar que mostra bem quanto o padrão construtivo da época românica desta região teve uma longa permanência. Visitar a igreja de São Mamede, pensar na função de protetor de gado do seu padroeiro, observar a paisagem envolvente e o sítio da igreja é perceber um testemunho das mudanças históricas do povoamento e das condições económicas deste local serrano, anteriormente destinado à pastorícia. A igreja de Vila Verde é um templo construído à maneira românica, embora corresponda a uma época tardia. Com efeito, trata-se de uma construção já do século XIV. A pintura mural da igreja de Vila Verde, hoje muito residual, mostra no quantos, por vezes, em igrejas de pouco aparato arquitetónico trabalharam artistas de grande qualidade, como, ao que parece, é o caso do pintor Arnaus,
responsável por uma das campanhas pictóricas. É curioso notar que a igreja de São Mamé de Vila Verde tanto apresenta uma solução arquitetónica tardia, de repetição das formas românicas ainda no século XIV, como constitui um exemplar de modernidade no que diz respeito à pintura. Neste sentido, ela é uma luminar lição de história da arte. Segundo as inquirições de 1258, Sancte Marie de Vilar era honra de Dom Gil Martins, da estirpe dos Sousões. A Torre de Vilar, que datará da época gótica, mais do que uma construção militar, é um símbolo do poder senhorial sobre o território. De planta retangular, a torre é construída em excelente aparelho de cantaria granítica, com a presença de siglas de canteiro. A fachada sudeste apresenta um vão de porta retangular, ao nível do segundo piso, ao qual se acedia pelo exterior, através de uma escada de madeira. No interior, há vestígios nas paredes que comprovam a função residencial desta torre, composta por vários pisos, sendo o último correspondente ao adarve que circundava o topo. As primeiras referências à freguesia de Aveleda remontam aos finais do século XI. No entanto, a igreja que hoje vemos corresponde a uma época muito mais tardia. Da edificação românica, conserva-se apenas a nave. É na fachada ocidental que se conservam os elementos românicos mais evidentes, ainda que muito tardios, patentes no portal. Este portal acusa a longa persistência das formas românicas que marcaram de forma particular a arquitetura medieval portuguesa. A ponte de Vilela é composta por 4 arcos de volta perfeita que apoiam em 3 pegões reforçados com talhamares. Considerando as características técnicas e construtivas presentes, esta ponte deverá datar dos séculos XVI-XVII, sendo certo que já existia em 1758, pois é referenciada nas memórias paroquiais. A igreja de Santa Maria de Meinedo deverá datar do século XIV. No entanto, apresenta um programa arquitetónico muito preso às resistências do românico rural, o que atesta quanto este modo de construir foi entre nós muito estimado até épocas tardias. Merece destaque a imagem de Nossa Senhora de Meinedo, em calcário, que apresenta vestígios de policromia. É uma escultura gótica cuja grande devoção está bem documentada. A ponte de Espindo, sobre o rio Sousa, assegura a ligação viária entre Bustelo e Boim. As pontes da época gótica utilizam mais sistematicamente uma estrutura em cavalete com um arco ou arcos de maior amplitude ao centro, de modo a facultar uma menor resistência à água em leito de cheia. Apesar de a ponte de Espindo corresponder àquela tipologia, devemos referir que a sua construção deverá ser da época moderna. A Igreja do Mosteiro de São Pedro de Ferreira é um edifício muito singular de grande qualidade construtiva e decorativa. No portal principal, há modelos decorativos originários da sede de Braga. A escultura das arquivoltas tem sido comparada tanto com o portal do arcebispo da Catedral de Zamora, como com modelos adotados em São Martinho de Salamanca e ainda com soluções decorativas próprias da arte almóada. A cabeceira mostra uma organização peculiar no panorama do românico português. É de notar a qualidade da escultura dos capitéis, uns historiados, outros com laçarias e animais e outros ainda com decoração vegetal,
que podemos ver nos portais laterais. Esta construção deverá datar entre os inícios e meados do século XIII. Fronteira à fachada principal, esta igreja conserva as ruínas de uma anti-igreja de função funerária, excelente e raro testemunho deste tipo de construções que muitas das nossas igrejas românicas apresentavam. A fundação do Mosteiro de São Pedro de Sete, que a tradição atribui a Dom Gonçalo Oveques, tumulado na capela situada ao nível térreo da torre da fachada principal e cujo arranjo data da época manuelina, remonta ao século X. A igreja, tal como hoje se apresenta, não corresponde a épocas tão recuadas. A sua construção é já da época gótica, como testemunham o arranjo da fachada, a relação entre o comprimento e a largura da igreja e os capitéis e cachorros que apresenta. A reconstrução data do século XIV e está bem documentada na inscrição funerária do abade Dom Estevão Anes, que se encontra embutida na face interna da parede norte da Capela-Mor, junto do seu sarcófago. A localização desta ermida em vale aberto e plano, onde corre uma ribeira hoje ocupada pelas culturas arvenses e pela vinha, deverá relacionar-se com a evocação de Nossa Senhora do Val, mostrando quanto esta ermida está ligada aos interesses agrícolas da população da região, sendo a sua festa celebrada a 8 de setembro. A construção desta ermida poderá datar já dos inícios do século XVI, como indica a cabeceira, ou dos finais do século XV. O arranjo do portal e a escultura que apresenta mostram, no entanto, como a resistência dos motivos românicos se prolongou no tempo, sendo este um dos aspectos mais interessantes desta capela no contexto da arquitetura religiosa do Val do Sousa. Nesta ermida subsistem, ainda que fragmentariamente, vestígios de pintura mural, devendo a sua datação situar-se entre 1530 e 1540. São Salvador de Passo do Sousa teve origem num mosteiro que remonta ao século X, cuja fundação se deve a Truquetezindo Galindiz e a sua mulher Anímia, tendo adotado a regra de São Bento em 1090. No contexto da arquitetura românica da Bacia do Sousa, a igreja de São Salvador de Passo do Sousa, que data do século XIII, é um monumento padrão, porque apresenta um modo muito próprio de decorar, tanto pelos temas como pelas técnicas empregues na escultura. Passo de Sousa constitui, neste contexto, um edifício nuclear onde as tradições locais e as influências do românico de Coimbra e do Porto se misturam, padronizando um tipo de românico nacionalizado das bacias do Sousa e Baixo Tâmega. No interior da igreja, o túmulo de Egas Muniz, descendente de uma das mais poderosas estirpes da nobreza do Entre Douro e Minho, destaca-se pelo programa escultórico que narra a sua gesta. O Memorial da Ermida localiza-se junto à estrada velha que vinha do Porto e atravessava Passo de Sousa, passando pela Ponte de Val. A tradição associa este monumento à memorialização da passagem do cortejo fúnebre da Rainha Santa Mafalda, falecida em 1256, e solenemente transportada do Porto para o Mosteiro de Aroca. A função destes monumentos, embora não esteja ainda totalmente esclarecida, deverá relacionar-se tanto com a colocação de túmulos como com a evocação da memória de alguém. Habitualmente situados em caminhos ou cruzamento de vias, eles consagram lugares de passagem que o homem sempre necessitou de simbolizar. As características estilísticas patentes na sua decoração sugerem uma cronologia em torno de meados do século XIII. Em 1105 já se testemunha a existência da igreja de Abragão, pois Paio Perro Romeu doa por testamento a quarta de Santo Petro de Aragam ao mosteiro de Passo de Sousa. Não seria aquilo o edifício respeitante à capela mor românica que hoje se conserva,
pois esta é datada do segundo quartel do século XIII, correspondendo à reedificação que a tradição atribui à iniciativa de Dona Mafalda, filha do rei Dom Sancho II. A cabeceira é uma saborosa parcela da arquitetura românica, tanto no cuidado aparelho que mostra, como no friso que apresenta exteriormente. A igreja de São Gens de Boelho, que deve ter sido construída entre meados e os finais do século XIII, é um monumento assaz curioso no contexto da arquitetura românica portuguesa, que nos mostra quanto teve expressões decorativas originais, muito rurais e muito regionalizadas. A exuberância escultórica dos cachorros testemunha dois dos aspectos que mais caracterizam a escultura românica: o gosto pela variedade e a vontade de impressionar. As siglas de Boelho, frequentes e repetidas, sugerem que a igreja terá sido feita por meia dúzia de canteiros. Na freguesia de Gândara, a igreja é um bom exemplo da arquitetura românica portuguesa. Formada por uma única nave e por uma cabeceira retangular, ambas cobertas por telhados de madeira, corresponde ao tipo mais comum dos templos construídos em Portugal na época românica. É igualmente um significativo testemunho da existência de equipas de artistas itinerantes. O arranjo dos portais desta igreja e a escultura dos capitéis, tanto dos portais como do arco que divide a nave da cabeceira, são muito semelhantes aos da igreja de São Martinho de Sedufeita, no Porto, que, por sua vez, apresenta soluções decorativas muito próximas das que foram utilizadas na construção românica da Sé portuense. Estas influências indiciam que esta igreja paroquial deverá datar das primeiras décadas do século XIII. O Memorial do Sobrado, ou se preferirmos o Marmoiral da Boa Vista, deverá datar do século XII. Na base do monumento está uma tampa de sepultura onde foram gravadas uma espada e uma cruz inserida em círculo. Este tipo de cruzes tem habitualmente, na época medieval, a função de proteger tanto os túmulos como as entradas dos templos. É um monumento funerário comemorativo cuja provável origem terá sido a de assinalar um local de enterramento. A igreja de São Miguel de Eja, pelas características que apresenta, não será anterior ao século XIV. É um exemplo de arquitetura que se insere no românico de resistência, que tanto marca outras igrejas românicas do Baixo Tâmega e onde se patenteiam já soluções do gótico rural, como é visível na decoração do arco cruzeiro e do portal sul. Esta igreja deve ser enquadrada no território de Civitas de Eja, que foi um importante ponto militar e administrativo desta região no início da Reconquista. O seu aspecto atual deve-se, em parte, a posteriores acrescentos e modificações, dos quais se destaca a capela-mor e o campanário em meados do século XVII. Segundo a tradição, o castelo de Aguiar de Sousa foi atacado por Almansor em 995. O local de implantação do que resta de uma antiga fortificação acusa as preocupações de defesa do território. De acesso difícil, rodeado por montes mais altos que lhe retiram visibilidade, o castelo de Aguiar de Sousa deverá relacionar-se com a organização do território no processo da Reconquista. As inquirições de 1258 referem o julgado de Aguiar de Sousa, no qual se integra a freguesia de Castelo de Aguiar, registando-se que os seus moradores tinham que assegurar a guarda do castelo quando o rei estivesse em guerra. Os vestígios que hoje encontramos permitem-nos concluir que se tratava de uma construção de planta quadrada com paredes espessas de alvenaria de xisto.